Salve, nação tricolor! Tudo beleza? Bom, como de praxe, estou aqui para fazer o pós-jogo de São Paulo 2, Atlético Mineiro 2. E confesso a vocês que eu achei que o São Paulo ia tomar uma goleada ontem. Confesso de verdade que eu achei que o São Paulo ia tomar uma goleada. O São Paulo conseguiu a proeza de tomar o primeiro gol a 36 segundos de jogo. Num chute do Hulk de fora da área, a bola foi no travessão, e no rebote o Paulinho marcou. 1-0. São Paulo não encontrava o Atlético Mineiro, o ataque não funcionava, meio campo, nada funcionava. Tanto que aos 18 minutos, novamente uma falta cobrada pelo Hulk. O Paulinho se antecipou na zaga e fez 2-0. Detalhe, sabe quem estava marcando o Paulinho? O Lucas. Não era nenhum dos zagueiros, era o Lucas que estava marcando o Paulinho. 2-0. E aí o São Paulo não se encontrava no jogo. Com os mesmos defeitos de sempre. Falta de criatividade, lentidão, enfim, os mesmos defeitos de sempre. Só que aos 23 minutos, a sorte resolveu ajudar. Um escanteio cobrado e o Fausto Vera acabou fazendo contra. 2-1. E como num passe de mágica, o São Paulo acordou a partir daí. Acordou. O André Silva, aos 32, mandou uma bola na trave. E aos 45 minutos, o Lucas faz uma jogada brilhante, e descola um cruzamento. Ele consegue dar uma curva na bola e encontra o André Silva do outro lado só para empurrar. 2-2. E aos 49, São Paulo quase faz o terceiro com um chute do Luiz Gustavo de fora da área, que foi na trave. Mas aí você até acha que o São Paulo vai voltar melhor no segundo tempo e que de repente pode até virar o jogo. Lê do engano. No segundo tempo, São Paulo voltou a praticar aquele futebol burocrático, sem criatividade. O Atlético Mineiro se fechou atrás esperando uma bola que também não veio. E quando o Zubeldia começou a fazer as substituições, aí que o time caiu de produção mesmo. Por exemplo, aos 25 do segundo tempo, ele tirou o Alisson e o Luciano para colocar o Marcos Antônio e o Rato. Aos 30 minutos, ele tirou o Ferreirinha para colocar o William Gomes. E quase no fim da partida, ele já tirou o Rafinha e o André Silva, o Marcos Araújo, para colocar o Marcos Araújo e o Patrick. O Rafinha foi um capítulo à parte, tá? Ele guardou posição na lateral esquerda, já que o Zubeldia preferiu não escalar o Jamal, não escalar o Patrick e improvisar o Rafinha na esquerda. Confesso a vocês que eu gostei. Se não comprometeu, também não fez nada de mas até que, como o Atlético não forçou o jogo por ali, mesmo porque o Scarpa não jogou, então o Rafinha deu para passar, fez um jogo protocolar por ali, Mas o que eu posso dizer é que depois dessas substituições o time morreu. Porque o André Silva não dava para ter sido sacado para o William Gomes jogar por ali, que foi o que o Zubeldia fez. Ele colocou o William Gomes num determinado momento para jogar por ali. Óbvio que não ia funcionar. Mas mais uma vez, levando-se em consideração os desfalques, levando-se em consideração a birra do treinador, que para mim fica claro que o Arboleda não pode ficar fora desse time, tá? Não pode.
O segundo gol do Atlético, foi nítido isso. Porque quem estava marcando o Paulinho era o Lucas. Como é que pode? Nem o Juan e nem Alan Franco estavam na bola. Nosso melhor zagueiro no jogo aéreo é o Arboleda. No final das contas, 2-2 acabou sendo um placar justo, na minha opinião. Foi um placar justo. Porque o Atlético no segundo tempo também não fez porcaria nenhuma. Conquistamos o pontinho que faltava para pelo menos estar garantido na pré-Libertadores. E agora, gente, não adianta a gente ser hipócrita. O resultado que nos interessa é o Botafogo ser campeão da Libertadores. O Atlético Mineiro ser campeão não nos ajuda em nada. Não é que a gente vá torcer para o Botafogo, mas é o resultado que nos ajuda. Então, se alguém tem que ser campeão, que seja o Botafogo. Outro detalhe. Eu fico com o pé atrás com o Botafogo, visto que, pelo jeito, ele vai conseguir entregar o brasileiro para os porcos. Tá? Depois do resultado de ontem, empatar em casa com Vitória e deixar os porcos tomar a liderança, sinceramente, eu acho que ontem já era. Entendeu? Porque basta os porcos segurar um empate na terça-feira e aí eles matam contra o Cruzeiro. Então, o Botafogo vai ter que apostar as fichas dele na Libertadores. Se quiser ganhar algum título. Minha opinião. Tá? Em relação ao São Paulo, eu estou mudando a minha opinião. Eu acho que não tem problema nenhum eu mudar a minha opinião. Eu acho que acabou agora a temporada. Demite o Zubeldia. Não dá. Ele insiste muito em coisas que a gente vê que não dá. Por exemplo, o Lucas deu uma declaração dizendo que o Luciano, que não tem um meia de criação e que o Luciano não é esse meia. O Lucas nunca tinha falado dessa forma. Visto que o Teclas, num dos vídeos dele essa semana, disse que o Luciano não comemorou o gol do Lucas contra o Bragantino. Né? Então, vamos falar o quê? A gente vive dizendo que o Luciano é o birrento, é o que comanda a panela, enfim. A gente nunca teve provas disso. Mas juntando os fatos, a gente acaba chegando à conclusão. Porque ele não sai do time, gente. Ontem foi mais uma partida horrorosa dele, como meia. E eu não acho que o Luciano seja esse jogador horroroso que todo mundo fala. Só que ele tem que jogar na posição dele. Ele é segundo atacante. Ele não é meia. Não dá para ele jogar de meia. E fim de papo. Não é que eu estou queimando o Luciano como muitos falam. Mas ele tem que jogar na posição dele. Então, minha opinião, terminou a temporada, faltam 3 jogos. Passou esses 3 jogos, demite o cara e a vida que segue. Sei que não vai vir coisa melhor. Mas eu não aguento mais ter torcedor com fora Zubeldia que não apresenta nenhum argumento convincente. Porque o torcedor é tão iludido que ele acha que vai mandar o Zubeldia embora e vai vir um treinador top. Não vai. Não vai. Tá? Se depender dessa diretoria que a gente tem, esquece. Não vai vir ninguém melhor que o Zubeldia. Vocês acham que tá ruim com o Zubeldia? Esperem o ano que vem, se o Zubeldia sair. Se o São Paulo estiver aqui atrás de treinador. Não vai vir ninguém melhor, gente. Não vai vir. Vocês têm que cair na real que o 2025 será tenebroso.
Simples. Tá? Parem de sonhar. Parem. Tá? 2025 vai ser o momento de ver quem é realmente torcedor e quem é modinha. Porque torcer pro time quando ele tá só ganhando é fácil. É fácil. Agora, torcer quando tá nas vacas magras, ou quer dizer, nas vacas magras a gente já tá há algum tempo. A gente vai entrar na época das vacas magrérrimas, paupérrimas. Então aí é que eu quero ver. Tá certo? Bom, vou dar a nota dos guerreiros. O Rafael, para mim, muitos falam que ele teve culpa nos gols. Talvez o primeiro gol. No segundo não tinha o que fazer. Então vou dar uma nota 5 pro Rafael, que é a nota dele. Tá? Se o Rafael fosse um goleiro nota 9, ele faria alguns milagres nessas bolas, mas não é o caso. Então nota 5. Igor Vinícius. Ele tem sempre o corredor à disposição dele, mas ele nunca consegue aproveitar. Então, nota 3 para o Igor Vinícius. Juan. Muito ruim. Muito ruim. Não conseguiu marcar no gol do Paulinho. Nem sei onde ele estava na hora do lance. Nota 1 para o Juan. O Alan Franco, em toda a disputa com o Hulk, ele ganhou. Ele só, na minha opinião, falhou no gol do Atlético. No segundo gol, porque nem ele nem o Juan apareceram. Então eu vou dar uma nota 6 para o Alan Franco. O Rafinha na lateral esquerda, ele não teve trabalho, porque ninguém caiu por ali praticamente. E ofensivamente ele até tentou ajudar, então eu vou dar uma nota 6 para o Rafinha. Luiz Gustavo, aquela lentidão de sempre. Vou dar uma nota 5 para o Luiz Gustavo, apesar de ele ter metido uma bola na trave, nota 5. O Alisson se movimentou enquanto teve gás, ele dá outra dinâmica ao meio-campo, mas cansou, nota 6. Luciano, nota 1. Luciano não fez nada. Sabe, ele não consegue dar continuidade nas jogadas. Como meia, não dá para ele. Nota 1 para o Luciano. O Lucas, ele deu uma assistência fantástica. Criou boas chances. Nota 7 para o Lucas. O Ferreirinha jogou muito bem também. Deu trabalho para a defesa do Atlético. Vou dar uma nota 7. O André Silva, que eu sempre cobrei ele para aproveitar as oportunidades, eu achei que ele foi bem ontem. Fez uma movimentação diferente do que a gente está habituado. Vou dar uma nota 7 para o André Silva. Além de tudo, fez o gol. Os jogadores que entraram, Marcos Antônio, ele entrou abaixo do que o Alisson estava jogando. Vou dar uma nota 5. O Rato, nem vi o Rato no jogo. Nota 1. Nem vi. O William Gomes, ele primeiro entrou na direita, depois foi para a esquerda, depois foi para o meio. Mas 15 minutos é muito pouco. Tá? Mas ainda assim vou dar uma nota 6 para o William Gomes. O Michel Araújo e o Patrick jogaram muito pouco tempo sem nota. E o Zubeldia, pela teimosia dele, eu vou dar uma nota 5. Tá? E para o time do São Paulo conjunto, eu vou dar uma nota 0, pela falta de concentração do começo. Porque os 2 gols que o São Paulo tomou, antes de começar a reagir, é típico de time que entra desconcentrado. Está pensando em qualquer outra coisa, menos no jogo. É isso. Tá? Agora o São Paulo volta a campo contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Tá? Mas agora é só cumprir tabela. A gente já está classificado para a Libertadores. E dificilmente a gente vai conseguir ultrapassar o Inter. Dificilmente. Então,
é cumprir tabela, tá certo? E já começar, de fato, pensar no planejamento do ano que vem. Bom, curtiram o vídeo? Gostaram? Não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ajuda a gente aí, tá bom? Vou ficando por aqui, lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima!